Ok, gente, estamos aqui de volta com mais um programa Conexão Espírita. Conexão Espírita, como você sabe, é uma produção da Sociedade Espírita Casa do Caminho, localizada na cidade de Carapu, no Cabo de Santo Agostinho. Todos os meses, como você sabe, teremos um encontro aqui para a gente falar sobre o Livro dos Espíritos. Esse livro que foi uma obra do nosso querido Allan Kardec, aluno e admirador de Pestalozzi, um grande pedagogista e que trouxe uma proposta renovadora e moderna para a educação. Ele que era suíço. E o Allan Kardec era cético, né, em relação à questão dos espíritos. E foi a partir dos seus questionamentos, das suas pesquisas, que ele editou o Livro dos Espíritos. E nós vamos tê-lo como roteiro todos os meses aqui, através do nosso amigo Frederico Menezes, que vai nos ajudar a, em cada pergunta, a gente dirimir qualquer dúvida que a gente tiver. Você, inclusive, pode ter acesso a fazer perguntas, né? Logo abaixo, você no chat pode deixar perguntas que no próximo programa a gente dirige também ao nosso querido Frederico Menezes, que vai nos responder. Por falar nisso, a primeira edição do nosso vídeo, que fala sobre a estrutura do Livro dos Espíritos, um assunto mais introdutório dessa obra magnífica, está à disposição aqui, tá certo? Aqui embaixo, a gente está colocando o link, ok? Então, a gente pede para o Frederico fazer as considerações iniciais e, na sequência, a gente traz mais uma vez essa cantora magnífica que é Sevi Nascimento, nos dando uma canja musical. Bom, gente, é uma alegria enorme a gente poder repetir a oportunidade de falar sobre o Livro dos Espíritos, uma obra magistral, fundamental, para a gente entender esse pensamento libertador que o Espiritismo traz para a humanidade. Então, nós vamos ter esse programa, espero que vocês possam participar conosco, estar sempre acompanhando o Conexão Espírita. Senhor, estou aqui para te adorar nesta canção. Senhor, és minha luz, Cristo Jesus, do meu coração. Jesus, toca o meu coração. Venho, Jesus, segurar minha mão. És o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Venho, Jesus, toca o meu coração. Venho, Jesus, segurar minha mão. És o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Venho, Jesus, toca o meu coração. Venho, Jesus, segurar minha mão. Vamos lá, Fred. Fred, nas perguntas iniciais do Livro dos Espíritos, a 8ª pergunta diz o seguinte: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? O acaso cria? Exatamente, basta um raciocínio lógico, Jairo
e caros telespectadores, para a gente entender que o acaso não pensa, não tem inteligência. Então, não pode aquilo que não tem inteligência produzir o que é inteligente. Nós estamos confundindo efeito com a causa. Então, o acaso seria forças cegas da matéria conseguindo produzir a sutileza, a delicadeza, a complexidade da vida, a própria estrutura da inteligência humana. Então, muitas vezes, o ser humano não quer admitir que exista, por exemplo, a inteligência organizadora superior a ele. Às vezes, a vaidade, o orgulho. E aí tentamos justificar de uma forma muito mais dramática, muito mais difícil, a existência do universo, a harmonia do universo, a constituição da natureza, desejando que fosse simplesmente uma combinação fortuita de elementos. Mas o raciocínio e o bom senso já indica que isso seria impossível. Não pode aquilo que não pensa gerar o que tem inteligência. Então, Fred, isso seria o mesmo que dizer que tudo tem uma razão de existir? Claro, tudo tem uma razão de existir e é fundamental que a gente parte da premissa exatamente de que não existe efeito sem causa. Isso nós abordamos, inclusive, no primeiro programa. E não pode existir um efeito inteligente sem que a causa, por sua vez, seja inteligente. Outro fator também importante é que tudo que existe teve uma origem. Se o que existe é inteligente, também teve uma origem inteligente. E aquilo que não é produção, criação, resultante da inteligência do ser humano, então deve ter uma outra inteligência que produziu a existência desse outro elemento. Então é só olhar aquilo que o homem não fez e que é inteligente, que tem organização, que tem harmonia, que tem um planejamento, e isso é detectável, e nós chegamos à conclusão da força criadora. Então, que nome a gente pode dar a essa inteligência? Bom, a nomenclatura é uma questão de entendimento humano, né? Habitualmente, na humanidade, fala-se Deus. Mas há quem goste de criar outra denominação. Por exemplo, tem gente que diz assim, a força imanente da vida, a energia criadora de todas as coisas, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é a definição dada pelos espíritos superiores na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Então, o nome não importa. O importante é que seja Alá, seja Deus, seja a plenitude. Isso é o mínimo para a gente tentar o entendimento. Agora, é fundamental compreender que existe a inteligência suprema, a força que cria e que é a origem de todas as coisas com a sua perfeição. Fred, ainda seguindo nesse raciocínio do primarismo, a pergunta 9 ela diz o seguinte: em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Exatamente pelo fator de que, por exemplo, existem coisas que transcendem a capacidade do ser humano de criar. Existem realidades tão complexas, delicadas e tão perfeitas que você tem que procurar a origem dessa realidade. Eu gosto muito de citar, por exemplo, você pega o próprio organismo humano, a fisiologia nossa. Não existe nada mais complexo, não existe nada mais organizado e mais delicado do que, por exemplo, a constituição nossa óptica. Os olhos humanos. Você pega o nosso cérebro, que a neurociência cada vez mais está explorando e ficando perplexa diante da perfeição do nosso cérebro. O nosso organismo, você veja uma coisa interessante, se nós não tivéssemos 2 rins, os filtros do corpo, ninguém conseguiria sobreviver aqui na Terra. Por quê? Esses filtros são importantes porque através da alimentação e da própria respiração, nós nos intoxicamos com vários elementos nocivos à saúde humana. E esses elementos nocivos, eles são expelidos através do rim, que é um filtro, através do suor, através fezes, urinas, os canais excretores. São recursos que a natureza, e aí a gente fala natureza, mas que natureza inteligente é essa? Que dotou o organismo humano das condições para a sobrevivência, cuidando para que os filtros funcionem convenientemente, cuidando para que esse ser humano, através do seu cérebro, consiga estudar e compreender a natureza em volta, possa lidar e dominar essas forças da natureza para produzir mais vida, para dar longevidade à nossa existência na matéria. Observemos que a própria lei de evolução, que no começo se pensava ser contrário à ideia da religião, à ideia de Deus, muito pelo contrário. A evolução, desde que Charles Darwin falou nisso pela primeira ocasião,
e depois, posteriormente, a gente foi aprofundando isso, nós verificamos que há, de fato, uma inteligência que impulsionou o ser humano primitivo, um ser humano menos complexo, para a realidade tão complexa que nós temos agora. Hoje, nós somos capazes de produzir medicamentos, nós somos capazes de pousar uma sonda espacial num cometa, nós somos capazes de entender os gases que existem na natureza, nós somos capazes de transformar o átomo em energia. Ou seja, veja quantas sutilezas e aperfeiçoamento da inteligência. E isso não pode ter vindo de força cega do acaso. Supor que o acaso pudesse produzir essa evolução, supor que o acaso pudesse produzir o desenvolvimento dessa inteligência, seria simplesmente acreditar que você jogar as letras do alfabeto para cima, ela vai cair formando uma palavra. Isso é impossível, porque para formar uma palavra tem que ter uma inteligência. Então, a conceituação é exatamente isso, a complexidade da vida, observando o corpo humano, observando, por exemplo, a Terra. Vamos para a astronomia. Você vê a Terra, nosso sistema solar, nós estamos situados, segundo os astrônomos falam, se a gente tivesse milímetros aquém ou milímetros além de onde a Terra se situa, nós não teríamos possibilidade de vida no planeta. Pegando essa deixa sua, que fala da Terra, inclusive da vida. Então, tudo que expressa vitalidade, tudo que tem vida, a gente pode afirmar que traduz a inteligência divina? Perfeitamente. Como explicar a vida através da matéria? Não tem como. Para você ter vida, você tem que ter exatamente o partir do simples para o complexo, e você tem que ver exatamente como a coisa pulsa de uma forma ordenada. Essa ordenação, porque tudo que você vê que tem um planejamento, que tem uma meta, que tem um objetivo, é porque tem uma inteligência por trás. Quando você analisa a evolução do ser humano, você vê que houve uma meta, que é uma meta do aperfeiçoamento. Você vê que tem um planejamento, ou seja, todas as circunstâncias e os elementos se unem para produzir a vida. E isso não é fortuito, a gente já viu que o acaso não produz, não pode produzir alguma coisa ordenada e inteligente. Então a gente pode dizer sim, que a vida é o atestado, é a assinatura de Deus na própria natureza. Nesse aspecto ainda, Fred, segurando um pouco aí a questão da inteligência, talvez até esteja antecipando alguma outra pergunta lá na frente, mas eu acho que ela está dentro do contexto. As pessoas se intrigam muito e até que chegam a questionar se Deus é justo, por que há então relatividade da inteligência? Ou seja, a seres mais inteligentes e a seres mais desprovidos de inteligência. Por que isso? Sem dúvida, essa questão vai chegar adiante, né? Nós vamos ter isso no Livro dos Espíritos, mas a gente pode abordar sem problema algum, porque quando chegar, a gente já reforça, né? Já vira um reforço. Olha, a questão da inteligência não é predileção divina. Deus, para ser Deus, tem que ser perfeito e ele não pode ter os defeitos humanos. Aí é que há uma distinção entre o Criador e a criatura. Sendo Deus infinitamente perfeito e justo, ele não poderia produzir, por exemplo, criaturas mais inteligentes e criaturas mais obtusas, menos inteligentes. Se há uma diferença de inteligência, de desenvolvimento no ser humano, por exemplo, no espírito humano, isso é fruto do esforço, da maior evolução, do livre-arbítrio utilizado pela criatura. Aqueles que se dedicam com vontade a aprender mais, a progredir, obviamente que conquista novos degraus da evolução. E aqueles que podem, por preguiça moral, por acomodação, deixar de caminhar. Ele irá caminhar, porque a lei do progresso nada pode deter, mas ele, sem dúvida, irá retardar os seus passos em relação àquele outro, que foi mais determinado. Na 10ª pergunta, ele diz o seguinte, isso o Allan Kardec fazendo uma pergunta aos espíritos. Pode o homem, no caso, eu, por exemplo, posso compreender a natureza íntima de Deus? Não podemos ainda compreender a natureza íntima de Deus porque nos faltam sentidos, faculdades mais aperfeiçoadas. Nós estamos ainda nos degraus mais atrasados do universo. O espírito que habita a Terra ainda está numa condição de desenvolvimento espiritual, moral, retardatário. E, consequentemente, nós estamos ainda sob o efeito da força da matéria. Tanto é que nós estamos reencarnados num corpo como este, que é um corpo denso, um corpo pesado. Então, falta-nos faculdade de compreender aquilo que é muito mais sutil,
que vai além da nossa capacidade de compreensão. O ser humano está longe de ser o mais aperfeiçoado, ter a inteligência mais aperfeiçoada. Mas a fé, Fred, ela não abriria as portas desse conhecimento? A fé auxilia, sem dúvida alguma. Mas mesmo na fé, não se pode existir violência. Não há violência no funcionamento da lei. Há um pensamento científico que diz que a natureza não dá saltos, né? A gente pode dizer que Deus é tão sábio que um conhecimento muito vasto para uma mente despreparada causaria mais perturbação do que esclarecimento. Se alguém está mergulhado numa escuridão, num quarto muito escuro, e você acende um holofote de alta potência, você não clareia para ele, você o cega. Então, da mesma forma, é a capacidade de compreender aquilo que é mais transcendente. Nós ainda estamos na condição mais rasa. Então, aquilo que transcende, que está muito mais além, que está em dimensões mais vastas, nós só iremos conseguir compreender paulatinamente à medida que nós atingimos outras dimensões da nossa evolução, expandindo a nossa consciência, conquistando faculdades que hoje nós não possuímos e que os espíritos superiores já adquiriram. Antes de seguirmos, Fred, para a 11ª pergunta, esse assunto que é tão instigante, né? Não é à toa que é uma obra filosófica, né? E aí ela vai de encontro às nossas perguntas, né? Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que existo, né? Por que sofro? Por que tenho alegria? Porque nada é permanente, né? A vida é uma gangorra, né? Altos e baixos, mas enfim. A gente vai subir agora um vídeo da Casa do Caminho, da Sociedade Espírita Casa do Caminho. Pois é, nós estamos localizados na cidade de Garapu, no Cabo de Santo Agostinho. É uma obra magnífica, com quase 2 décadas de existência. Aproveita, Fred, você poderia até falar um pouco aí sobre a Casa do Caminho, você que foi fundador dessa instituição, que hoje atende a inúmeras pessoas, tanto na área social como na área espiritual. Fala um pouquinho aí da Casa do Caminho. Passa o vídeo, né? Isso. Gente, a Casa do Caminho surgiu há quase 20 anos atrás. A cidade de Garapu ainda era um loteamento que estava despontando na cidade, para onde a cidade iria crescer. E nós estávamos retornando do Rio de Janeiro, que tínhamos ido fazer umas palestras lá, e aí recebi no aeroporto ainda um contato de um amigo falando que o empresário, o Dr. Ailton, que inclusive empreendeu um shopping center da cidade e era o responsável pelo loteamento da cidade de Garapu, queria nos doar um terreno para fazermos uma instituição espírita no novo bairro da cidade. Eu fui conhecê-lo e super simpático. Ele abriu o mapa lá e pediu que a gente escolhesse numa determinada região. E aí recebemos dois terrenos de presente dele. E aí a gente começou a saga. Não é? Quando chegamos lá, foi exatamente na parte onde praticamente não havia casa nenhuma. Não é? Era realmente uma região bucólica, rural. E eu costumava dizer brincando que a gente havia chegado primeiro que os espíritos lá. Então era vaca, cavalo em torno, mas era uma coisa deliciosa. E aí a gente construiu, e naturalmente aonde a luz se instala, e o espiritismo é uma luz que se instala para a vida de todos nós, atrai o progresso. E aí foram chegando, os lotes foram sendo vendidos, e aí foi surgindo, o trabalho foi aumentando, e já estamos lá há 19 anos, vamos fazer 19 anos de atividades, atendendo não só pessoas da cidade do Cabo de Santo Agostinho, mas vem muita gente fora, Recife, Olinda, da Paraíba, de Maceió, Sergipe, vem visitar a nossa casa. Pois bem, pessoal, essa é a nossa instituição Casa do Caminho. Se você quer conhecê-la pessoalmente, estará por aqui por perto, vem aqui, às quartas-feiras, às 19 horas, que a gente tem palestra pública. Então, no domingo, a partir das 9 horas também, nós temos palestra pública para o público, além das palestras nas quartas-feiras serem transmitidas por nossa rede social no Instagram, que é o Soesca, com 2 A's no final, Soesca, e você tem acesso a essas informações. E por falar em live, né, Fred, que faz live aí sempre todas as últimas quartas-feiras na Casa do Caminho, fazendo agora também, né, Fred, para outros países que eu estou sabendo. Por falar em saber, alguém me contou que vem uma obra nova por aí, é um novo livro, me parece que é o 15º, né, de Frederico Menezes. E conta aí pra gente, cara, que novidade é essa? Que livro é esse que tá vindo por aí? Tá vindo uma novidade, assim, maravilhosa. É um livro psicografado, né? E a gente já vai aqui de primeira mão passar para vocês, né? Cujo título é A Nova Terra. Pelo próprio título, e creio que muita gente que já acompanha o Espiritismo sabe que a doutrina espírita... É atual, né? Fala que a Terra está em transição, está em mudança. O que é que vai ser essa nova Terra?
E o amigo espiritual que escreveu esta obra, por nosso intermédio, ele traz informações bem interessantes, né, sobre a ciência, a nova ciência, sobre a arte. Né? Um dos capítulos maiores é sobre a arte, né, a revolução na arte. Deve ter mais ou menos quantos pela Era capítulos? Nova. São 18 capítulos e algo em torno de 160 páginas, né? E aí é fantástico, ele traz uma abordagem muito interessante, uma linguagem discursiva de um companheiro que, quando esteve na Terra, foi orador espírita, foi defensor da doutrina espírita maravilhosa, de uma forma heróica, e ele nos traz, então, esse livro, A Nova Terra, que nós pretendemos estar final de julho, começo de agosto, espero a gente para estar lançando essa obra, mas a gente vai lançar uma campanha assim, quem quiser adquirir já antecipadamente. Pois é, gente, não tenho dúvidas que estamos aí para receber uma magnífica obra espírita, né? Se fala muito que as 5 obras da codificação foram escritas há 200 anos, né? E não surgiu mais nada novo, muito pelo contrário. Todos os meses, quase toda semana, a gente vê produções novas literárias por aí afora, pelo Brasil inteiro, pelo mundo, na verdade, né? Tem muita gente pesquisando sobre a questão da vida, sobre a questão da morte, sobre a questão da vida após a morte, mas enfim, essa obra que Fred vai nos trazer vai ser certamente mais uma colaboração de muita qualidade, não apenas pela qualidade da escrita do próprio Fred, como também dos irmãos que estão envolvidos nesse projeto literário. Não tenho dúvida que a gente vai ter uma grande obra para a gente pesquisar, para a gente conhecer mais sobre esse assunto magnífico que é o Espiritismo. E a 11ª pergunta, ela diz o seguinte, Fred, inclusive já acompanhando um pouco, ela é um pouco a continuidade da 10ª, porque quando ela me pergunta, ou eu fiz a pergunta me colocando na posição de perguntador, se eu posso compreender a natureza infinita de Deus, e aí você fala que isso é muito relativo, né, que falta sentido para a gente no momento, mas na 11ª diz o seguinte, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Ou seja, eu vou compreender um dia? Sim, claro, à medida que a gente se desmaterializar, que a gente progredir, à medida que nós alcançarmos novos estágios da evolução, nós vamos desvendando melhor Deus. A gente pode até dizer que hoje, devido ao nosso atraso espiritual, a gente pode não saber o que Deus é. Mas o nosso estágio já nos diz o que ele não pode ser. É uma coisa muito filosófica, mas é verdade. A gente pode não compreender Deus por nos faltar sentido, evolução. Mas com toda a informação que os espíritos nos trazem, que a história das religiões nos trazem, a gente já sabe que Deus não pode ter os defeitos humanos, Deus não pode ter as nossas imperfeições. Então, nós vamos um dia conhecer a intimidade divina, à medida que a gente se tornar cada vez mais desmaterializado, atingindo mais pureza espiritual. Foi isso que Jesus quis dizer, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque no estágio de pureza que o Cristo já havia alcançado, ele compreende a natureza divina e ele recebe, numa espécie de comunicação divina, a informação direta do Criador. Então isso também vai acontecer conosco, porque a lei de evolução vai nos levar nesta direção. Tudo aquilo que eu fiz e faço, vós podeis fazer e ainda muito mais. Ok, você e Allan Kardec me convenceram diante da minha pequenez que eu ainda estou distante de compreender essa realidade. Mas aí na 12ª pergunta diz o seguinte, embora não possamos compreender, embora eu não possa compreender a natureza íntima de Deus, eu posso, Fred, formar uma ideia de algumas das suas perfeições? Sim, formar ideia a gente pode, embora será sempre uma coisa muito pálida. Na nossa condição atual, Jairo e telespectadores, a gente pode formar, sim, ideias da divindade, porém, vai estar sempre relativizada à nossa condição espiritual, ao nosso poder de entendimento. Por exemplo, todas as virtudes que as religiões falam que Deus possui, isso está sempre dentro da nossa capacidade de absorção, segundo o nosso ponto de vista aqui na Terra. Claro que quando atingirmos outro patamar, vamos ter também outras perspectivas, outra visão sobre Deus, que a gente não faz nem ideia agora dessa possibilidade. Né? Então, o que é que a gente pode e tem hoje da informação dos próprios espíritos superiores? Né? Deus é o amor incondicional, é a justiça perfeita, é a misericórdia sublime. Né? Tudo isso são ideias da divindade que foram se aperfeiçoando. É só você ver a história da religião que você tem, desde aquela mais atrasada, em que se sacrificava a vida humana para agradar a divindade,
até as condições que hoje a doutrina dos Espíritos nos apresenta, que a melhor forma de nos relacionarmos com Deus não é apenas num templo religioso específico. É na intimidade do coração, é na forma de vibração, é na característica do pensamento. Então, a gente está cada vez mais desmaterializando o nosso contato com a divindade, tornando esse contato mais sutil, mais espírito a espírito, e não matéria para alguma forma de matéria. Certamente, quando você fala nós alcançávamos patamares outros de compreensão, obviamente você não está querendo dizer que isso vem por osmose ou por gravidade. Isso está muito ligado também à nossa vontade, decisão e obstinação em buscar conhecimento. Ou estou errado? Não, perfeitamente. Olha, muita gente pergunta assim, por que é que Deus não se revela imediatamente? Aparece para todo mundo assim. Verdade. Não é? Tem muita gente que faz essa ligação até com os espíritos. Mas, na essência, o que os benfeitores dizem, dentro do que a gente pode entender, eles falam, Deus deseja que a gente progrida. Se tudo nos foi entregue de mãos beijadas, nós não conquistamos, nós não desenvolvemos o potencial. Como é que a gente desenvolve a inteligência? Quando a gente encontra um desafio para ela. Como é que a gente pode saber se apreendeu determinadas lições da escola? Quando o professor passa a prova. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Aquele que busca, buscai e achareis, este vai conquistar. E aquele que mais tem, mais lhe será dado. Porque aquele que tem, sabe produzir, tem vontade e determinação, ele faz por merecer receber maior cota de informação. E ele progride. O progresso terá sempre a marca do mérito. Quanto mais o espírito, com seu livre-arbítrio, estuda, busca conhecimento e, sobretudo, se adequar a esse conhecimento em termos de aperfeiçoamento espiritual, maior é o seu mérito. Assim como a escolha que nós fazemos de maneira equivocada, teremos que responder pelo demérito, pelas escolhas infelizes que nós fizemos. Então, o que Deus deseja é que cada alma progrida e conquiste, através do conhecimento, da vivência, novos patamares de iluminação, e para que ele tenha o mérito dessa conquista, assim como respeita nossas escolhas infelizes, até mesmo a escolha infeliz de negar a Deus, como muitos o fazem. Então ele respeita para que através da desilusão no futuro, através da frustração natural da experiência da vida, a criatura, a alma, vá aprendendo que ele precisa encontrar o melhor caminho. Você tocou num assunto que está muito ligado, intrinsecamente ligado à questão do conhecimento, né? Mas aí você tem o cara que estuda, mas é o ateu. Basta conhecer ou tem que crer? O fato da pessoa conhecer muito não significa que é um espírito evoluído. Todo espírito evoluído conhece muito, mas nem toda gente que conhece muito é um espírito evoluído. Por quê? Porque tem gente, por exemplo, eu posso me encharcar de conhecimentos, mas o valor de caráter, o valor moral, o valor espiritual, né, a ausência de sentimento arrebatador da fé, isto pode criar uma vibração negativa, perturbadora. Uma mente muito cultivada, sem valor espiritual, ela é capaz de fazer, por exemplo, uma bomba atômica, ou constituir uma arma biológica ou bioquímica. É preciso muita inteligência para isso. No entanto, por ausência de valor espiritual, essa inteligência é utilizada de forma negativa. Então, não basta o conhecimento. O conhecimento é uma outra asa. É preciso conhecimento e é preciso também o desenvolvimento de sentimentos, de valores de caráter, de valores espirituais. Muitas vezes uma pessoa não tem conhecimento, não teve estudo, mas tem uma amorosidade, tem um valor moral tão fascinante que grandes verdades são reveladas a elas. Nós estaríamos falando aí de razão e emoção? Sim, razão, emoção e também de uma coisa importante, Jairo, que é o seguinte, lembra aquela passagem de Jesus? Graças te dou, Senhor, né? Por não revelares essas coisas aos doutos e sábios, e sim aos pequeninos. Então, às vezes, grandes verdades são reveladas ou mostradas a pessoas simples, porque o orgulho cria uma barreira para que pessoas muito inteligentes compreendam melhor a vida colossal que existe. Então, verdades magníficas da espiritualidade são reveladas às pessoas humildes, simples. Então, mostrando o seguinte, que o conhecimento é uma asa importante, o estudo é uma asa importante, mas sentimento e caráter é uma asa fundamental. Ainda dentro desse contexto, Fred, talvez até antecipando outra vez mais uma pergunta, mas eu acho que ela está dentro do que a gente está falando.
Jesus falou, ide e pregai o evangelho. E aí, se fala também, óbvio, a conhecida passagem de que não se deve jogar pérola aos porcos. Como é que a gente pode conciliar uma coisa com a outra? Na verdade, se refere-se a uma força de linguagem, né? Uma figura de linguagem que Jesus utilizou em um contexto específico. Né? Quando, às vezes, os próprios apóstolos, como hoje em dia, muitas vezes as pessoas ficam inquietas para converter alguém que não está devidamente preparado para receber aquele tipo de situação, que não saberia o que fazer com aquilo e poderia até, pelo contrário, converter aquilo no mal para a sua própria vida, por desconhecer como faz, como utiliza, por falta de maturidade. Então isso foi dito num contexto, numa passagem específica. Não atirar pérolas aos porcos é não querer à força convencer as pessoas daquele ensinamento, da sabedoria e da luz. Né? Agora, ir de pregar significa lançar a semente, e o solo que estiver preparado e adequado irá absorver aquela semente, para que todos tenham acesso à informação, para que todos tenham acesso àquela divulgação, e cada alma, cada indivíduo, cada solo, cada terreno vai absorver e fazer bom uso daquela semente. Aquele que ainda não estiver preparado vai sofrer a ação do tempo, pela reencarnação, por exemplo, para que um dia aquela semente venha brotar. Na 13ª pergunta, Fred, eu identifico aqui uma pergunta que eu acho que ela é dita, ela é afirmada, na verdade, apesar de ser uma pergunta, por todas as religiões. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Não. Isso é dentro da nossa relativa percepção. Veja como a coisa é tão complexa, né, para a gente ver como é complexa essa questão, sobretudo de Deus. Se a questão da alma já é complexa, imagina de Deus. Embora seja correta a definição, eterno, imutável, né, e tudo mais que está colocado aí, que foi colocado por Allan Kardec para os espíritos, ele diz que, na verdade, isso é relativo à nossa condição de percepção agora. Existem outras expressões divinas que escapam do nosso entendimento, mas sob o nosso ponto de vista, perfeitamente a gente pode adotar isso aí, mas isso sempre é relativo à condição espiritual em que vivemos. Vamos supor que no mundo mais avançado que a Terra existem mundos infinitos espalhados no universo. Os nossos irmãos que habitam essa localidade devem ter outras definições de Deus, outras percepções da qualidade divina que nós não fazemos nem ideia. Interessante. Na 14ª pergunta, aí entrando por um assunto chamado panteísmo, né, que você pode explicar melhor o significado, mas ele traz a seguinte questão: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? É interessante. Quando o ser humano não consegue ser a inteligência suprema, ele quer ser pelo menos um pedacinho dela. Se Deus fosse a junção de todos os seres, ele não seria perfeito, para começar por aí, porque ele seria... Que é o que o panteísmo defende. O panteísmo defende que Deus é a configuração de todos os seres, todas as forças da natureza, e que quando a gente morre, a gente volta para esse oceano que seria a conjunção de todos os seres, de todas as coisas. Ora, se nós somos imperfeitos, então Deus seria constituído também das nossas imperfeições. O outro fator, se Deus fosse a junção de todos nós, seria a ausência da estabilidade divina, exatamente por conta das oscilações das condições diversas de todos nós. Então, mais uma vez, estamos aí confundindo a criatura com o Criador, né? E muitas vezes o orgulho faz com que o ser humano queira ser Deus. Não, nós somos seres criados por Deus, em condições de divindade interna, porque somos natureza divina, mas nós jamais seremos Deus. Porém, somos uma extensão de Deus. Seria correto. Tudo que somos fruto dele, né? Tudo que é fruto de uma árvore é uma extensão da própria árvore que se cria. Agora, a gente não é Deus. Somos distintos da divindade, né? Cada alma, cada espírito é uma individualidade que nunca será perdida. E Deus é a força imanente criadora. Então, Deus não seria, conforme a ideia panteísta, a junção de todos nós, e sim a fonte, a inteligência suprema que criou todos nós. Bom, indo para a 15ª pergunta, Fred, no Livro dos Espíritos,
tem a seguinte questão: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade. Ou, para outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. É mais ou menos isso, né, que você já adiantou. Exatamente, né? E é confundir o efeito com a causa, né? Confundir os elementos que foram criados por Deus, confundir esses elementos com o próprio Deus. É misturar o efeito com a causa. Isso é um problema do entendimento humano e da dificuldade que eu respondi lá no comecinho. Isso. A falta de sentido nosso para entender aquilo que é, desculpe o palavrão que vou colocar aqui, incognoscível. Olha que nome bonito, né? Significa que nós não conseguimos captar o entendimento dessa força. Deus não poderia ser a junção da matéria, porque a matéria é instável, imperfeita, e, consequentemente, se Deus fosse a junção desses elementos, Deus nem teria a estabilidade do próprio universo e ele mesmo não teria perfeição, porque seria a junção desses elementos. E tem uma coisa aí, né, Fred, interessante, que quando a gente faz referência a qualquer estado de matéria, a qualquer corpo, a gente está se referindo àquilo que é tangível para a gente, para a nossa realidade neste mundo, né? Isso. Ó, você veja que no século XIX, quando surgiu o Espiritismo, metade do século XIX, os espíritos responderam a Allan Kardec quando ele perguntou definição de matéria, né, expansibilidade, ocupar o espaço. Ele disse, segundo o seu ponto de vista, está correto, porém a matéria existe em condições que vós nem imaginais. Veja que isso foi no século XIX, só agora, final do século XX para o século XXI, que a física mais moderna fala que existe a matéria em frequência vibratória em dimensões que escapam aos nossos sentidos. E isso está lá no Livro dos Espíritos. Eles Sobretudo dizendo, a ciência quântica, né? a física quântica. Então os espíritos já responderam a Allan Kardec, no século XIX, que a matéria existia numa condição que os nossos sentidos não podiam captar, de tão sutis que essa matéria seria. Então, de tão sutil que essa matéria seria. Então tudo aqui é vibração. Tudo é vibração. Tudo que existe é vibração. A própria solidez deste cenário, da parede, do nosso corpo, está relacionada a um tipo de vibração que essa matéria possui. Então, existe essa vibração, essa frequência vibratória em várias dimensões e desencarnar, a gente continua com outro tipo de matéria vestindo a gente, que é o corpo espiritual, que é formado de fluidos. E o fluido também é um tipo de matéria, só que é uma matéria tão rarefeita, tão delicada, que está numa outra frequência que os nossos olhos não podem ver. Aqui mesmo, nesse ambiente, tem espíritos. Nós não os enxergamos porque eles estão numa outra frequência de energia, de vibração. E os nossos olhos não conseguem captar. Às vezes, uma câmera como esta que está aqui direcionada para a gente, ou a máquina fotográfica, pode captar um espectro, a figura de um espírito. Isso aí já existe na história da ciência, dos pesquisadores que conseguiram fotografar ou filmar uma entidade espiritual que as pessoas do ambiente não viam, mas que foi captado pela câmera ou por um aparelho fotográfico. Fred, se eu não estou errado, a gente está aqui, por exemplo, diante de uma representação de vibração, né, que é o Chico Xavier, que ele está psicografando, né? Ele está aqui concentrado. A psicografia é uma mediunidade, né, uma extensão mediúnica que faz com que você capte a mensagem do além. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Então, isso aqui é, antes de tudo, uma vibração. Sim, tudo é vibração. Tudo que existe é vibração. Sentimento é uma pedra, é vibração. Quando você sente, você emite uma vibração. Quando você se emociona, você tem uma vibração. Ao pensar, você emite uma frequência vibratória mental, que André Luiz chama na sua obra Evolução em Dois Mundos de matéria mental. Até o pensamento é formado por um tipo de matéria. Olha que coisa deslumbrante e transcendente. E a mediunidade é a possibilidade e a sensibilidade mais apurada que determinadas pessoas têm de captar aquilo que está numa outra frequência vibratória, numa outra energia. É só isso. Tudo é uma questão de onde você está situado em vibração. Foi, não foi? Você, telespectador, percebe que a gente foge um pouco do roteiro, né? Mas a gente sempre traz de volta. E trazendo de volta aqui para o Livro dos Espíritos, ainda dentro da questão panteísta, na 16ª pergunta, ele diz o seguinte: pretende os que professam esta doutrina
achar nela a demonstração de alguns atributos de Deus, sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente que se pode opor a este raciocínio. Sempre é uma questão de nomenclatura. O ser humano precisa encontrar palavras para que ele se entenda. Os espíritos superiores, eles não se preocupam muito com... Eles só se preocupam, claro, se a ideia que a pessoa elabora está equivocada. Mas eles sabem, por exemplo, quando a gente tenta definir Deus, definir a vida, a gente vai criar sempre novas palavras, vai tentar fazer associação de ideias para tentar compreender determinados aspectos. Né? Então, essa indagação, essa colocação aí está dentro, inclusive, do que eu respondi anteriormente. A questão de que Deus está em toda parte. Né? Os panteístas dizem, se Deus está em toda parte, logo todas as coisas são feitas de Deus. Né? É ainda a mesma associação de confundir o efeito com a causa. Deus está em toda parte porque se irradia por toda parte. Nós estamos mergulhados em Deus. Essa frase é de Paulo de Tarso. Estamos mergulhados em Deus. E só o Espiritismo trouxe a explicação mais profunda e lógica do sentido dessa expressão, estamos mergulhados em Deus. Através dos espíritos nobres, eles disseram que todos nós, tudo que existe, se movimenta no fluido cósmico universal, que é a energia primária da vida, a matéria elementar primitiva. Ora, o que é o fluido cósmico universal? De onde veio? Fluido cósmico universal é a mente de Deus criando. São os fluidos mentais divinos. Logo, se nós estamos mergulhados no fluido mental de Deus, estamos mergulhados nele, embora distinto dele. Bom, pelo andar da carruagem, né? Esse assunto gostoso, esse debate maravilhoso, dá vontade de a gente passar aqui um dia todo conversando. Mas o Conexão Espírita tem seu tempo e a gente retorna no mês que vem. E aí, Fred, agradecendo mais uma vez a você por estarmos aqui na nossa segunda edição e convidar você para fazer suas considerações finais, agradecendo muito mesmo essa tua disponibilidade, essa vontade de colaborar nessa discussão, nesse assunto que é tão palpitante como nós já falamos. E como poeta, né, a gente não fica sem terminar com a nossa poesia, que hoje diz o seguinte: ontem eu vi Deus bem de pertinho, e não ouse você me suspeitar. Foi quando cruzei com teu olhar no nosso bosque divinal caminho. Eu vi de ti assim bem coladinho, unidos-vos numa só pessoa. Contigo ele certo se afeiçoa, que unicamente a um outro se pertence, ao ponto que qualquer dor vence, pelo amor que ele sempre te doa. Um abraço e até a próxima. Olá! Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero